Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui para que possamos glorificar, cultuar juntos ao nosso Deus. Hoje estaremos falando sobre a armadura de Deus, né? Na verdade, a armadura que Deus nos dá, a armadura espiritual. Mas antes da reflexão, né, nós queremos adorar a Deus com o cântico Deus é Deus. E de fato, Deus é Deus, independente se Ele fizer, se Ele não fizer, né? Se Ele nos usar tremendamente ou não nos usar, Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Então, adoremos ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, que ao lermos a Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz, receber a Tua ministração, que o Senhor fale conosco e que o Senhor repreenda tudo aquilo que possa nos atrapalhar na comunhão de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E então nos instrua e nos ensine, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a nossa reflexão, nós queremos ler
no livro de Efésios, capítulo 6, dos versos 10 até o verso de número 20. A armadura de Deus. E nós vamos dar algumas pausas aqui em alguns versículos. Quanto ao mais, sede fortalecidos, diz o verso 10. Esse fortalecidos aqui é para vencer. No Senhor e na força do seu poder. Verso 11, inicia com a palavra revestivos, que quer dizer vestir de novo, né? Ou vestir por cima, como por exemplo, você revestir uma parede. Você vai colocar sobre a parede o reboco e depois você vai revesti-la novamente com a cerâmica ou com a pintura. Essa é a ideia de revestir, mais forte aqui no texto, né? Não é a ideia propriamente de vestir de novo, mas de revestir, de se tornar mais forte, né? Mais bem preparado, mais sólido. É disso que o texto trata. Estou dando essa pausa, com essa ênfase no sentido dessa palavra, porque ela é chave no texto. Nós temos que nos revestir sempre, mais e mais, sempre se revestindo da palavra de Deus, ou da armadura de Deus. Então, verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui eu faço outra pausa, considerando, frisando esse versículo, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra a matéria, não é contra o outro indivíduo, não é contra o corpo humano. A nossa luta, né, é contra a nossa própria natureza espiritual, tendenciosa ao mal. A nossa luta é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais e que investem contra nós. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno e o príncipe deste mundo, diz a Bíblia, é o diabo. Portanto, a nossa luta é espiritual e não natural, material, carnal. Então diz o verso 13, voltando à leitura ao verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, firmes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado em falar, como me cumpre fazê-lo. E aqui eu dou ênfase ao versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Nas quintas-feiras estamos fazendo lives sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo, né? E aqui diz, estudaremos esse assunto em uma das lives, a oração no Espírito, né? E ele ainda dá uma ênfase, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Quer dizer, orem por mim também.
eu também preciso de oração. Paulo não inclui aqui a oração como uma peça, uma das peças da armadura espiritual. Mas a oração para ele a vê como o diálogo entre o soldado e o seu general, entre o soldado e o seu rei, o seu senhor, né? Tanto que ele orienta: fazei pedidos por todos os santos, súplicas é pedir por si mesmo, intercessão é pedir pelos outros. Quer dizer, peça, fale, e não só ore, não só converse com o rei, mas também por todos os santos, não somente a seu favor, por todos os santos, inclusive por mim, diz o apóstolo Paulo. Então é o nosso dever e devemos orar, estar sempre em contato com o nosso Senhor, com o nosso Rei, com o nosso chefe supremo. Né? Ele não coloca a oração como uma das peças da armadura, mas coloca a oração como indispensável. Até mesmo porque, para você orar, né, você vai precisar de conhecer bem essa armadura, que se resume em uma palavra só, que a citaremos, tal palavra no final, né, aqui na conclusão dessa reflexão. Então veremos doravante sobre as peças da armadura em que Paulo argumenta, em que Paulo coloca daqui por diante. Vamos olhar da cabeça para os pés, nessa ordem. Paulo fala do capacete da salvação, né? E o capacete era uma peça na armadura para a proteção da cabeça, de sorte que se o soldado romano, e ele toma por base a armadura romana usada em seus dias, né? E se o soldado romano levasse uma paulada, uma pedrada, uma flechada ou uma espadada na cabeça, ele estava bem protegido se estivesse de capacete. Por isso usava-se o capacete. Né? O capacete é para a proteção de um dos órgãos vitais do corpo humano, que é a nossa cabeça. Por isso até hoje ainda se faz uso de capacetes, né? Na construção civil tem o seu modelo, né? Algumas tropas de choque usam também capacetes, né, de soldados. Aí os motoqueiros, né, por lei no Brasil, são obrigados a usar capacetes. Por quê? Porque a cabeça é uma região vital no corpo humano. Se você amassar a cabeça de alguém, você poderá provavelmente matá-lo, ou poderá deixá-lo, né, de forma a vegetar. Por isso se protegia bem a cabeça do soldado. E proteger a cabeça é proteger também a razão, é proteger a mente, onde fica o raciocínio, onde fica o cérebro. Portanto, a proteção de tudo aquilo que nós cremos, a proteção de tudo aquilo que nós de fato cremos, é o capacete da salvação, a certeza da nossa salvação que o Senhor nos dá. É uma proteção da nossa cabeça. A arma espiritual aqui é a salvação, o capacete para a nossa proteção. Uma vez que tomamos posse, que nos revestimos, que colocamos, que temos a certeza, a convicção da nossa salvação, como diz toda a Escritura, principalmente o Evangelho. Como diz Paulo em Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como diz, quem tiver dúvidas, leia, seja qual for a tradução que você estiver em casa, seja Scofield, seja Pentecostal, seja Bíblia de Genebra, seja Bíblia Vida Nova, Bíblia Católica Romana, não importa. Se você tem Bíblia em casa, leia o livro de João e você vai ver Jesus afirmando várias vezes que quem crer nele tem a vida eterna. Quem crer nele recebe esse presente, a vida eterna. Ele não diz terá, eu vou dar. Ele diz que deu, ele diz que tem. Portanto, nós cremos e por isso temos a certeza da nossa vida eterna. Esse é o capacete da nossa salvação, que nos protege, estamos salvos e ninguém nos dirá contrário, ninguém nos convencerá ao contrário. E essa é a proteção da nossa mente, essa é a proteção que Jesus nos dá, o capacete da salvação. Protegendo a nossa mente, protegendo tudo aquilo que nós cremos e que nós sabemos que é verdade. E está assegurado
pela certeza da nossa salvação, pelo capacete da nossa salvação. Mas a segunda peça, aí, que o apóstolo coloca, né, em ordem, na ordem que estamos colocando, né, da cabeça para os pés, é a couraça da justiça. E essa peça na armadura romana, ela servia para a proteção de outra parte vital do corpo do soldado, que é o coração. Então, o invólucro de todo o coração, protegendo o seu peito, como também as costas, no caso de levar uma espadada, no caso de levar uma pedrada, uma paulada, ele estava protegido, seu coração estava protegido, né? Portanto, nós vimos a proteção tanto da nossa razão, como agora também das nossas emoções. Estamos seguros, né? Uma vez que nos revestimos da couraça da justiça. A justiça de Cristo, Ele que nos justificou, Ele que pagou a nossa pena e pagou a penalidade máxima pelos nossos pecados, que é a morte, a penalidade máxima. E Ele recebeu a pena de morte em meu e em seu lugar. E assim Ele pagou a nossa sentença. Portanto, o acusador não poderá mais nos acusar diante do grande tribunal de Cristo, porque nós estamos livres, absolvidos, considerando que já pagamos a sentença, ou seja, Cristo pagou por nós. E por isso, na justiça de Cristo e pela justiça de Cristo, fomos reconciliados com Deus. E, portanto, está protegido esses dois órgãos vitais, tanto a nossa razão quanto a nossa emoção. Estamos plenamente protegidos pelo capacete da salvação e pela couraça da justiça. Justiça, porque Jesus Cristo nos justificou. A próxima peça, terceira peça, e que o apóstolo Paulo faz uso, aí o paralelo na armadura romana, é o cinto da verdade. De forma que o cinto, para o soldado romano, protegia uma terceira parte vital. Talvez o soldado preferisse morrer com a cabeça esmagada ou com o coração perfurado do que com uma espadada na região do abdômen, sendo ali perfurado de alguma forma, porque não matava de imediato, mas seria uma morte lenta. Uma morte, normalmente, nessa região, é fácil para infecções, e aí se infeccionaria, e o guerreiro morreria lentamente, dolorosamente, uma morte dolorosa, uma morte terrível, né? E dessa forma, então, o cinto servia para proteger essa região do abdômen, como também servia para assegurar, né, ali a espada, onde era pendurada a espada, a faca, como também para firmar melhor a armadura ao corpo, para firmar melhor a própria couraça que se seguia para cima. Dessa forma, o cinto era também uma peça importantíssima na armadura romana. E Paulo diz, olha, e então, depois de falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, ele fala do cinto da verdade, para que pudessem cingir, colocar, revestir desse cinto a verdade. E nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. E propositadamente temos repetido João 17 em praticamente quase todos os sermões dessa série, né? E temos repetido ali quando Jesus orando ao Pai, ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, nos revestir do cinto da verdade, nos revestir da palavra de Deus. Pregamos primeiro sermão da série, né, ali sobre o DNA de Adão, né? Quando falamos sobre a nossa natureza, a natureza de Adão em nós, e que somos tendenciosos quando erramos, né? Somos tendenciosos primeiro a tentar esconder o erro. Isso é natural do ser humano. E quando não conseguimos escondê-lo, então nós tentamos nos defender. É a segunda atitude, querer se justificar. Depois falamos de erro, um segundo sermão, e pregamos sobre a diferença entre erro e heresias, que são duas coisas distintas. E ao falar sobre erros e heresias, então fizemos também um terceiro sermão,
E nós falamos, né, no domingo passado, no quarto sermão, terceiro sermão foi sobre liberdade e os limites da liberdade. Então, domingo, no penúltimo, né, ou seja, no último vídeo, nós falamos sobre a luta da carne contra o espírito, e que carne, ali em Gálatas 5,17, se refere à natureza pecaminosa e humana. Então hoje estamos falando sobre essa armadura, que temos que nos revestir para vencer nessa batalha. Mas a nossa luta, como já lido no texto, não é contra carne ou sangue, não é contra a matéria, mas contra a nossa luta é espiritual. Por isso essa armadura é espiritual, a salvação, né? Aqui a justiça, a verdade. E a próxima peça dessa armadura trata das sandálias que calçavam os soldados romanos. Essa sandália, bem presa aos pés, servia para poder se firmar, às vezes em solo um tanto escorregadio. Essas sandálias serviam também para pisar na arma do inimigo e segurar a arma debaixo dos pés. A sandália servia também para andar em terrenos cheios de espinhos, ou mesmo onde havido incêndios e podiam pisar sobre o terreno quente. Essas sandálias eram a proteção dos pés. E o apóstolo faz o paralelo sobre a sandália do soldado romano, dizendo, né, para que possamos então nos revestir com a preparação do evangelho da paz. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele e é nele, firmes nele, que nós seguimos rumo certo, que nós seguimos no caminho certo e que nós seguimos com os pés firmes na verdade, através e por meio do evangelho da paz, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho que encontramos na palavra de Deus. A próxima peça da armadura romana, depois do evangelho, é o escudo da fé. E o escudo, para o soldado romano, normalmente ele o trazia na mão esquerda, bem firme. Portanto, o apóstolo diz, embraçando, segurando firme o escudo da fé. O escudo servia também para a defesa, né? E quando o inimigo atirava flechas, às vezes flechas incendiadas, ditas flamejantes, ou seja, com fogo, né? E batia, cravava nesse escudo, né? Uma vez o escudo molhado, ele tinha a capacidade de apagar as flechas do adversário. O escudo, em uma técnica de guerra romana, como também grega, né? Eles conseguiam um grupo de soldados se ajuntarem ali debaixo dos seus escudos, de sorte que milhares e milhares de flecheiros atiravam contra, mas nenhuma flecha penetrava a nenhum dos soldados. O escudo era uma arma vital na defesa do exército romano. E os escudos daqueles que eram da cavalaria cobriam o corpo inteiro quando ele estava montado de um lado. De forma que o escudo da fé, a fé, ela nos protege quando somos atacados, os dardos inflamados do maligno. As investidas, os tiros do maligno, eles voltam contra ele mesmo. Eles não conseguem nos penetrar, não conseguem alcançar o nosso corpo, porque adiante do nosso corpo está a nossa fé, a nossa segurança. Nós sabemos em quem cremos, nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos quem é o autor e consumador da nossa fé. Não há problemas, não pode haver situações, problemas, circunstâncias que nós possamos então cair por terra, desanimados, né, ali, entristecidos e todo machucado. Não, a nossa fé, quando o nosso escudo realmente está firme, o que vem sobre nós bate em nossa fé e não consegue nos destroçar, não consegue nos alcançar, não consegue chegar ao nosso interior, porque a defesa da fé, o escudo da fé está ali adiante em nossa proteção. Outra peça, e a próxima peça
né, e que trazia o soldado sempre na mão direita, no momento de ataque, é a espada do Espírito, ou a espada, né, que aqui Paulo faz o paralelo à espada do Espírito. A espada romana normalmente afiada, de 2 gumes, né, e pontiaguda, de forma que era uma arma bem afiada e letal, pronta para matar o inimigo, para nocautear, para vencer o inimigo. A espada é a única arma ou a única peça de ataque que nós encontramos aí nessa armadura. O capacete é para proteção da nossa razão, proteção de tudo que cremos, como também de tudo que sentimos, como a couraça da justiça, proteção da nossa cabeça, proteção do nosso coração. O cinto para proteção também da verdade, como também as sandálias, todas são peças de defesa, como também o escudo, mas a espada é a arma e a única arma de ataque. Como vimos, a oração não é colocada como peça nessa armadura, mas é o diálogo, o relacionamento, o convívio, né? Ali a interação entre o soldado e o seu rei. Mas aqui a espada é a arma de ataque. Alguns têm usado como arma outros tipos de armas, outros tipos de peças, né, na armadura para atacar ou para se defender. Às vezes fundamentado em história, às vezes fundamentado em fatos que estão acontecendo hoje, em nossos dias, reais e verdadeiros. Às vezes fundamentando em filosofia, às vezes fundamentando na sua própria razão, às vezes fundamentando em previsões, às vezes fundamentando em algum tipo de ciência. Mas o servo de Deus tem que se fundamentar somente nessa armadura voltada à palavra de Deus. E a espada, vejam só, a única arma de ataque, que inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo usou, ela é do Espírito. Não diz que a espada é do crente, não diz que a espada é da igreja, não diz que a espada, né, é daquele que é cheio do Espírito, não, a espada é do Espírito. É Ele, é dele a espada. Por isso que Jesus diz que quando nós estivéssemos em algum debate, o Espírito nos traria à memória, Ele nos faria lembrar. É Ele quem nos usa, a espada é dele. Mas nós precisamos estar com a espada. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Tem gente que está com um canivetinho suíço pequenininho, né? Porque não treina com a espada diariamente, não faz uso diariamente na espada, não medita na espada, que é a palavra de Deus. E então, não tem uma espada propriamente, mas uma espadinha assim, ó, pequenininha, como um canivetinho suíço. E não brinque, um canivetinho suíço pode matar alguém sim, mas é bem diferente de ser uma espada. Precisamos manejar bem essa espada. Observe bem, né, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, jovem pastor, ele diz, maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem. A palavra manejar, usada para a espada. A palavra da verdade é a espada. A Bíblia é a espada. O próprio Senhor Jesus Cristo usou essa espada ali em Mateus 4, num confronto direto com Satanás. E Satanás tentou usar a própria arma que é nossa contra Jesus. E ele diz, a teu respeito, diz Satanás, está escrito. Por 2 vezes Satanás diz isso ali em Mateus 4, a Jesus. E ele diz então, citando ali os Salmos, mas Jesus responde também citando a Bíblia, também está escrito. E na 3ª vez, quando o inimigo não usou a palavra, não usou a espada do Espírito, e ofereceu para Jesus Cristo todas as coisas, as riquezas desse mundo, então Jesus Cristo deu nele a última espadada e o afugentou e disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. O próprio Senhor Jesus Cristo fez uso dessa espada, e muitos têm dispensado a espada e tentado usar outros recursos que não a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Mas inicialmente nós dissemos que todas as peças dessa armadura se resumem em uma palavra só. E sim, se resume em uma palavra só: palavra. Porque se você olhar o capacete da salvação, só podemos revesti-lo quando conhecemos a palavra, quando conhecemos o que a Bíblia fala sobre a salvação. Se você olhar o revestir-se sempre, cada vez mais e mais, se fortalecendo, cada vez mais e mais, né, na couraça da justiça, na justiça, só conhecemos a justiça de Deus através da palavra. Se você pensar no cinto da verdade, como vimos, a verdade é a própria palavra. E se você pensar no calçar o evangelho, né, da preparação, da paz, do evangelho da paz, o evangelho está onde? Se não onde? Na palavra. E por fim usar o escudo, né, todas essas peças de defesa e o escudo da fé. Onde é? E como é? Onde está a fundamentação da nossa fé? Se não somente na palavra de Deus. É fé, é crer naquilo que ali está escrito, é crer no que a Bíblia nos revela acerca de Deus, acerca de nós mesmos. Portanto, toda a armadura e, por fim, a espada do Espírito, que é a própria palavra. Por isso, todas as peças dessa armadura se resumem em uma palavra só: palavra, ou seja, Bíblia, Escritura Sagrada. Né? E a Bíblia é chamada de Bíblia porque ela é uma biblioteca, uma mini biblioteca, 66 livros em um. E interessante, escrito por autores, escritores de séculos, de milênios diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes, porém sem contradição. A inerrante Escritura. A inerrante Escritura é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para mim e para você. E se você quiser conhecer mais sobre Deus, conhecer sobre você mesmo, e se você quiser ter vitórias nas batalhas, você tem que se aprofundar no manejo da palavra de Deus. Concluindo, portanto, se você tiver que dar uma nota para você em relação ao uso dessa armadura, de 0 a 10, que nota você daria para você mesmo? Se você der 0, eu vou dizer que você precisa ter uma experiência com Jesus Cristo. Você precisa tomar posse e receber o presente da salvação, para que você viva em proteção máxima. Se você der 10, eu vou dizer que não há ninguém perfeito exceto Jesus Cristo. Portanto, alguma coisa errada. Então, de 1 a 9, qual a nota que você daria para você mesmo diante de Deus? Que nota você daria para o uso que você tem feito dessa armadura em sua vida? Porque tudo se resume na palavra. A nossa armadura, a nossa proteção, a razão da nossa vitória, a única forma de sermos vitoriosos é mergulharmos na palavra. E interessante porque a palavra por si só, o apóstolo Paulo vai falar disso em Romanos 13, vai se resumir também em uma palavra só. A Bíblia toda. E diz lá o apóstolo Paulo: porque toda a lei, e ali a lei, toda a Escritura se resume em amar ao próximo como a ti mesmo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Ele diz, se qualquer outro mandamento há, tudo nessa palavra se resume: amar ao próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer ainda mais, né? E que de forma que o cumprimento de todos os mandamentos é o amor. Contra o amor não há lei. É o resumo de toda a Bíblia. Você tem amado o próximo, não mais, mas também não menos do que você mesmo? Você tem amado a Deus mais do que tudo, inclusive mais do que seu trabalho, mais do que
qualquer outra pessoa, mais do que seu dinheiro, mais do que seu lazer, mais do que tudo? Se você disser que ama a Deus e não ouve Deus, através da sua palavra diariamente, e disser que ama a Deus mais do que ama você mesmo, isso é mentira. Se você disser que ama a Deus mais do que tudo, mas não o ouve diariamente, então há alguma coisa que você ainda não entendeu. Se você disser que ama ao próximo, né, que ama a Deus e não amar ao próximo, a quem vê, João vai dizer que isso também é mentira. Como pode alguém amar a Deus se não amar o próximo a quem vê? E João ainda diz: quem não amar ao próximo, quem odiar o seu próximo, esse é assassino. Então que Deus te abençoe. E você se firme nas Escrituras. Se fundamente nas Escrituras. E ande segundo as Escrituras, revestindo-se dia a dia da armadura espiritual que Deus te dá. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado por poder falar contigo e obrigado por poder ouvir a tua voz. Obrigado pela tua palavra que revela o Senhor a cada dia mais e mais para nós e nos revela para nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque temos liberdade em nosso Brasil de ler e de pregar a tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque estamos revestidos da armadura do Senhor. Não porque somos bons, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos deu essa armadura e com ela podemos vencer a todos os conflitos. E se alguém está desanimado, se alguém está entristecido, se alguém está afastado, caído, aborrecido, que o Senhor o revista, ou desperte nele o desejo de se revestir e que o revista dessa armadura, para que seja também vitorioso. Que não esteja ele firmado nas circunstâncias, nas situações, mas que estejamos sempre firmados na tua palavra, porque ela é a nossa proteção, ela é a nossa arma, ela e nela encontramos a vida eterna. Obrigado, Senhor. Não há forma de conhecermos a vida eterna fora da tua palavra. Não há como conhecer o amor verdadeiro fora da tua palavra. Não há como aprender a amar o próximo fora da tua palavra. Não há como te amar e compreender o teu amor fora da tua palavra. Pai querido, dá-nos sede da tua palavra. Incendeia-nos de amor pela tua palavra e abençoe a cada um. Também consagramos os dízimos e ofertas recebidos ao longo dessa semana, que sejam para a obra e para o desenvolvimento da obra do Senhor e para a glória do Senhor. E também queremos abençoar a todos aqueles que estão conectados nesse vídeo, que sejam abençoados. Se estiverem com problemas financeiros, que o Senhor abra portas e faça-os passar por essas portas. Se estiverem com problemas familiares, que o Senhor os visite e ministre a paz nesse lar e a solução de tais situações. Se estiver aqueles que estão com problemas de enfermidade, o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor os visite conforme a realidade e necessidade. E aqueles com problemas espirituais, que o Senhor os console, os conforte e que o Senhor os acerte para a glória do Senhor, que o Senhor use de misericórdia e que o Senhor os restaure e os revista da armadura do Senhor. Dessa forma, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o seu povo e sobre todos os seus filhos espalhados em cantos e recantos desse mundo, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.